Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo?
Boa noite, queridos irmãos. É um prazer novamente estar com vocês nessa oportunidade para que juntos possamos meditar na palavra do nosso Deus. O texto dessa noite é Esther 6, de 1 a 10. Esther 6, de 1 a 10. Eu convido vocês a que possam abrir aí. Esther 6, de 1 a 10. Convido você a que abra aí um texto por demais conhecido, né? Esther 6, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada foi-lhe conferido, responderam os servos do rei que o servia. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei então lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que fará o homem que o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei agradou honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoe: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma de tudo quanto dissestes. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma vez estar diante da Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra é poderosa para com a ação do Espírito Santo transformar as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, a ação dele sobre essa palavra, e que, ó Deus, assim essa palavra possa encontrar guarida em nossos corações e fazer as mudanças, ó Deus, que te apraz. Obrigado por essa oportunidade. Fale conosco, ó Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu dei a essa mensagem é reflexo do que de pior pode prevalecer na vida de um indivíduo. Reflexo do que de pior pode prevalecer na vida de um indivíduo. Há muito tempo eu li um relato de alguém que, com uma dose enorme de presunção, se aproximou do Dr. Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito após a ditadura, e lhe disse: presidente, eu vi um boato que o senhor pretende me oferecer um cargo de destaque em seu governo. Percebendo então a pretensão e a astúcia do homem, o experimentado político lhe respondeu: responda aos boatos dizendo que foi verdade, mas que você gentilmente recusou o convite. Queridos, o texto bíblico também nos fala de um indivíduo extremamente pretensioso, a saber, Amã. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. Amã era um ministro do rei da Síria, da Pérsia. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem
diante de Amã em sinal de respeito. Mas Mordecai, como bom judeu, recusava se curvar diante de Amã, o que o deixava enfurecido. Por influência de Amã, a morte dos judeus é decretada, e por ideia de sua esposa Zeres, Amã fez uma forca para seu principal desafeto. Amã vai ao palácio então para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele tinha preparado. Foi quando então a providência divina já estava em ação, pois naquela noite o rei havia perdido o sono e mandou trazer o livro dos registros memoráveis e achou escrito que Mordecai havia denunciado, Bigtan e Teres, eunucos do rei, que tinham procurado matar o rei. Ao perguntar que honras e distinções se deram a Mordecai, o rei foi informado que nada havia lhe feito, nada havia sido conferido. Então Assuero manda chamar Amã, que está dentro do palácio, e pergunta: que se fará o homem que o rei deseja honrar? Então Amã diz consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrar? E respondeu: quanto ao homem que o rei deseja honrar, tragam as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma montar, e tem a cabeça, a coroa real, entregue-se as vestes e o cavalo, as mãos dos mais nobres príncipes do rei, vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, e leva-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele se apreguem. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Desejando o que pensava ser para ele, ou para si, Amã terminou por honrar Mordecai. Além de ser aquele que conduziu o cavalo no qual estava montado Mordecai. O homem que o rei queria honrar. E com tudo isso em mente, irmãos, eu quero dizer que Amã, ele reflete algumas coisas de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo. Amã reflete algumas coisas de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo. Mas você pode me perguntar: pastor, quais coisas de pior pode prevalecer na vida de um indivíduo que Amã reflete? Amã reflete 3 coisas de pior que podem prevalecer na vida de um indivíduo. Então, a primeira coisa de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo que Amã reflete é o prevalecimento de um espírito egoísta. Então, a primeira coisa de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo é o prevalecimento de um espírito egoísta. De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Pensou Amã. Esse descendente de Agag fazia jus ao significado do nome do seu ancestral. Agag em hebraico, Agag, significa eu subirei o topo. Era exatamente isso que esse ministro do rei Assuero pretendia: chegar cada vez mais alto na escalada do poder, chegar cada vez mais alto na fama e na riqueza. E nessa estrada não tem espaço para pensar em ninguém além de si próprio, uma vez que o alvo é a autopromoção. Alguém disse que ninguém está mais vazio do que quanto aquele que está cheio de si mesmo. Então, ninguém está mais vazio do que aquele que está cheio de si mesmo. Queridos, não é por acaso que nosso Senhor colocou como condição para sermos seus discípulos o tomar a nossa cruz dia a dia. Lucas 9:23. Bem falou João Batista: é mistério que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Eu não tenho a menor dúvida de que uma das coisas de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo é o foco em si mesmo.
pois o faz rivalizar com o Senhor, aquele que merece 100% de todo o foco do discípulo. Se o prevalecimento do egoísmo, ainda que disfarçado, é por muitos incentivado hoje em dia, para o cristão é um dos principais caminhos para a falência espiritual. Então, ainda que haja esse incentivo, não é? Esse incentivo disfarçado por muitos, não é? Para colocar o foco no eu. Esse é o principal caminho para a falência espiritual. Um cristão cheio de si não pode amar corretamente seu Senhor, nem aqueles que foram feitos à imagem e semelhança do seu Senhor. Um cristão cheio de si sempre olhará para os outros de cima para baixo. Quererão ter a preferência em tudo. Quererão destaque. Sempre se acharão melhores do que outros. Me lembro de alguns indivíduos que andavam me dizendo que na igreja ninguém sabia nada. Só eles. Então, se ficasse só eles na igreja, ela estaria bem, muito bem, obrigado. Que equívoco terrível. Nós somos membros da igreja, não a igreja. A Bíblia diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós somos membros da igreja, não a igreja. Nós dependemos uns dos outros. Então, irmãos, a pior coisa que pode prevalecer na vida de um indivíduo, que a mãe reflete, é o prevalecimento de um espírito egoísta. Mas a outra coisa que a mãe reflete, de pior, que pode prevalecer na vida do indivíduo, é o prevalecimento de um espírito manipulador. O prevalecimento de um espírito manipulador. A mãe já havia conseguido manipular o rei Assuero, o levando a assinar um decreto que determinava a morte dos judeus. Isso está no capítulo 3, de 12 a 15. Agora a mãe está esperando para pedir autorização ao rei para enforcar Mordecai. O que, se Deus não entrasse com sua providência, provavelmente aconteceria. Amã retratou os judeus como indesejáveis no império, como violadores da lei, que tinham leis diferentes de todos os outros povos. Acrescentou um atrativo financeiro, dizendo ao rei, escreva-se que sejam destruídos e eu pagarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos que fizerem a obra, trazendo-os aos tesouros do rei. O rei entregou a Amã seu anel de sinete e respondeu, dar-se-te-á a prata, também o povo, para fazer com eles conforme for bom aos teus próprios olhos. Esté 3, de 1 a 11, nós vemos tudo isso escrito. O prevalecimento de um espírito manipulador. Dentre as coisas que dominam o caráter dos homens cruéis, certamente está a manipulação. Dentre aquelas coisas que são pilares do caráter de um homem cruel, certamente está a manipulação. O manipulador, fingindo não saber do que você está falando, distorce suas palavras, fazendo delas o que ele quer que você diga. Em seu ministério terreno, nosso Senhor enfrentou os manipuladores, líderes judeus, que viviam procurando de qualquer modo, de todo modo, distorcer não só as ações do mestre, mas também as suas palavras, para usá-las contra ele. Alguém diz que quando uma pessoa não consegue nos manipular, procura manipular outros para que pensem mal sobre nós. Podemos perceber isso claramente na atitude dos opositores de nosso Senhor e posteriormente de sua igreja. Quisera Deus que a igreja hoje estivesse livre de manipuladores, mas infelizmente não está. Por vezes,
se convive na igreja com pessoas dissimuladas que procuram afastar bons e reais sentimentos dos que estão ao redor. Estes levam as pessoas a tomar decisões que jamais tomariam sem sua má influência. Essas maquiavélicas pessoas torcem verdades e sempre estão envolvidas em confusão, fofocas e mentiras. Têm uma sede incontrolável de dominar outros para fins de benefício próprio, ou mesmo só para sentir o prazer de ter o poder sobre as pessoas. Se envolve sempre em discussões, em particular e em público. O clima ruim nos relacionamentos, separações, sofrimentos, costumam marcar a vida de uma pessoa manipuladora. O apóstolo Paulo disse: eu, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria, para vos anunciar o testemunho de Deus. Portanto, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi sob fraqueza e temor, e grande tremor, que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíam-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Então, queridos, outra coisa de pior que Amã, de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo, que Amã ele reflete, é o prevalecimento de um espírito manipulador. Ele havia manipulado Assuero. Queridos, mas ainda outra coisa que Amã reflete de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo é o prevalecimento de um espírito vingativo. O prevalecimento de um espírito vingativo. Só o fato de Amã ser amalequita já explicaria porque tinha tanto ódio, ou grande ódio dos judeus. Porque o Senhor havia decretado que os amalequitas, por fim, seriam exterminados. Êxodo 17, 14, 16. E isso se deu porque os amalequitas mostraram ódio a Deus e a seu povo, por tomar a iniciativa de lançar ataques contra os israelitas, quando estes passavam ali pelo deserto. Lá em Êxodo 17, 8 fala isso. Também enfurecido pela recusa de Mordecai, o judeu, de se curvar diante dele, Amã tramou a destruição de Mordecai e de todos os judeus do império. Ele conhecia a história, ele sabia da história. Não era algo novo, é algo que foi construído, é algo que foi fomentado. O ódio, era um ódio que vinha sendo fomentado no coração de Amã. Esse é amalequita. Queridos, alguém disse que a vingança é fruto do não conhecer a Deus. E a Bíblia diz: não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24, 19. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Romanos 12, 20. Alguns acreditam que essas brasas vivas que Paulo citou, como sendo uma citação de um conhecido, de um conhecido ritual egípcio, onde alguém arrependido de um grave erro, para dar uma pública evidência do seu arrependimento, caminhava com uma bacia contendo brasas acesas sobre sua cabeça. Assim, quando o crente paga o mal recebido do inimigo com bem, está favorecendo o arrependimento do inimigo. Não é? Então, alguns creem assim. Porém, o significado mais aceito, o que nós acreditamos, é que brasas vivas sejam uma figura de linguagem para corar de vergonha ou sentir uma vergonha ardente. Assim, quando o crente paga o mal recebido com o bem,
está levando o inimigo a sentir uma vergonha profunda, pois a sua má atitude ficou sem uma correspondência semelhante a ela, ou não achou uma correspondência semelhante a ela. A administração de Paulo em Romanos 12, 20, traz à memória as palavras de Jesus em Mateus 5, 44 a 48. São palavras fáceis de falar, mas não tão fáceis de praticar. Sem dúvida, precisamos orar e pedir a Deus que nos ajude a procurarmos demonstrar bondade para com nossos inimigos. Eles entenderam como atitude, aí nós podemos pensar, mas eles entenderão como uma atitude de fraqueza. Eles vão zombar de nós, eles se aproveitarão de nós, eles vão nos odiar mais ainda. Tudo isso a gente pode pensar, mas se eu agir assim, se eu oferecer a outra face, eles vão se aproveitar de nós, eles vão entender como uma atitude de fraqueza, eles vão zombar de nós, eles vão aproveitar de nós, vão nos odiar mais ainda. Olha, só Deus sabe. Nosso papel não é ficar na defensiva a fim de nos proteger, mas sim obedecer ao Senhor e deixar os resultados por sua conta. Como filhos de Deus, devemos viver no nível mais elevado, pagando o mal com o bem. O mal só pode ser sobrepujado através do bem. Se pagamos com a mesma moeda, não estaremos mostrando que somos diferentes, pois cada um dá o que tem. Quisera Deus que a vingança fosse uma palavra extinta do dicionário cristão, ou não se achasse presente nas atitudes daqueles que se dizem cristãos. Quisera Deus que, na verdade, a vingança fosse algo que ainda estivesse florescendo ou praticado lá fora, entre aqueles que não conhecem o Senhor. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Queridos, é triste o que eu vou dizer, mas em toda a minha vida, em nenhum lugar eu provei de tanta vingança quanto dentro da igreja, por parte de alguns que se atrevem a dizer que são cristãos. Eu nunca provei, em nenhum relacionamento que eu já vivi, mais vingança do que em relacionamentos de pessoas que se dizem cristãs. Eu nunca provei em toda a minha vida. É triste porque a vingança podia ser algo, que ainda florescesse nos corações daqueles que não conhecem o Senhor. Mas, infelizmente, ainda floresce em corações de pessoas que se atrevem a dizer que são cristãs. Mas, queridos, outra coisa de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo é o prevalecimento de um espírito vingativo. E isso a mãe tinha de sobra. Isso a mãe reflete de maneira muito clara, muito evidente. Como eu disse no início dessa prédica, a mãe reflete algumas coisas de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo. E a primeira delas é o prevalecimento de um espírito egoísta. Ele pensava somente nele e por isso usava as pessoas como degraus para conseguir o que queria. O prevalecimento de um espírito manipulador, ele manipulava pessoas, ele conseguiu manipular o rei. E se não fosse a providência de Deus, ele poderia levar um povo à extinção, poderia ter cometido mais atrocidades do que ele cometeu. E o prevalecimento de um espírito vingativo. Amã era extremamente vingativo. Como a Malequita, ele se lembrava de tudo aquilo estava no seu coração. E ele estava se vingando, indo à desforra contra o povo judeu. Então Amã reflete algumas coisas de pior que pode prevalecer na vida de um indivíduo. O prevalecimento de um espírito egoísta, o prevalecimento de um espírito manipulador e o prevalecimento de um espírito vingativo. Que Deus nos livre de tudo isso pela ação do seu Espírito Santo em nossa vida e possa conservar
o nosso coração e a nossa vida pura. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Deus, nós vimos um mau exemplo. Coisas, ó Deus, aquilo que de pior pode estar presente na vida de um indivíduo. Que, ó Pai, possamos avaliar as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, avaliar as nossas vidas e, ó Deus, possamos nos voltar para Ti e para a Tua Palavra. Dá, ó Deus, que possamos ser de fato, ó Deus, quem dizemos ser, pessoas santas que Te servem. Retire da nossa vida, ó Deus, a tudo aquilo que não provém de Ti. E nos conserve, ó Deus, íntegros e retos diante da Tua presença e para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração e a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.